capítulo 10, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Isso, o capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. Então a gente vai fazer essa leitura aqui do Evangelho, que a gente crê que seja bem pertinente aí essa ocasião que a gente tem passado aqui na Terra, né? Que é referente aí à questão do Natal e, enfim, eu acho que vai ser interessante para a gente refletir um pouco sobre essa leitura. Então, a gente vai ler o 7, 8 aqui, né? Isso, Então, eu vou começar com a leitura, tá? tudo bem. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Isso. Mateus, né? Evangelho de E, Mateus, né? exatamente, versículo 23 e 24. Quando ele diz assim que para a gente se reconciliar com o irmão antes de falar com ele, é mais ou menos assim. Não adianta a gente pedir ajuda a Deus ou até mesmo se confessar com Ele se a gente está com o coração perturbado diante de um irmão. É mais ou menos isso que ele quis colocar aqui. Exatamente. Ele nos diz o seguinte: quando você vai fazer uma dádiva, vamos falar que essa dádiva seja uma oração, por exemplo, né? E a gente conversa com Deus através das orações, né? Essas orações podem ser de gratidão, de pedido, né? Enfim, quando a gente vai fazer essa oração e a gente tem um problema com um irmão nosso, ele nos instrui para que a gente resolva este problema primeiro, para que não haja conflito, não haja atrito entre a nossa comunicação para com o Criador, né? Todas as vezes que nos dirigimos aos nossos irmãos, estamos, pois, falando diretamente com Ele, através da criatura que o anima e que, logicamente, partiu, nasceu de um Criador. Seria como se a gente hoje fosse falar com um, um pai, né? Mas que a gente não falasse com os filhos dele, a gente tivesse problemas com esses filhos. Como que a gente consegue agradar um pai falando para ele que, olha, você é uma pessoa boa, gosto, confio e tenho fé em ti, mas é porque eu não suporto seu filho, né? Então, como que esse pai vai receber essa informação, né? Que Uhum. situação difícil de se reverberar, né? Então, Deus diz assim nesse pequeno trecho de Mateus, Beto, boa noite, que se a gente quiser falar com Deus, com o Criador, com o nosso Pai, e a gente tiver alguma aresta a resolver com algum de nossos irmãos, que a gente primeiro resolva as arestas que tiverem que serem resolvidas, para que a nossa comunicação para com o Pai se dê de maneira clara, objetiva e livre de qualquer negatividade vinda desse sentimento. Entendi. Que entra aquela questão da caridade, do amor com o próximo, né? Antes de mais nada, que é aquilo que ele nos ensinou, né? Essa convivência com o próximo, né? Pra gente crescer como pessoa, né? E Isso. ter empatia, né? Também a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Entendi. Então é sobre isso. E que ele falou assim, que o sacrifício mais agradável ao Senhor é um dos próprios ressentimentos. Que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E que se algum mal tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado.
porque ele ensina, antes de mais nada, que a gente deve ser puro com os próximos, né? Que a gente tem que perdoar, né? Então, quando nós vamos estar diante dele e pedir para ele, né? Confessar com ele, a gente tem que estar com esse sentimento puro. É mais ou menos isso, né? Com o coração limpo, né? De qualquer coisa que não seja o que ele quer para nós. Não é isso? Mais ou menos isso? Porque não justifica a gente. Imagina só, você pedir para Deus perdão, sendo que tem um irmão seu com perdão pendente, né? Uhum. Tem um irmão seu que você te pediu um perdão e você não é capaz de doar, de absolvê-lo dessa sentença que você criou, você sentenciou. Entendi. Então, como é que você vai pedir perdão se você não tem a capacidade de perdoar, no caso, né? Ele diz Uhum. assim pra gente que se a gente consegue fazer por onde, é engraçado, sóis deuses, né? Nós somos todos fagulhas, centelhas de Deus. Então, é preciso que a gente arque com essa responsabilidade, não somente com esse dever, né? De sermos filhos do Criador. E, portanto, a gente precisa exercer essa piedade filial, vamos dizer assim, mas não para com Deus. Ele não precisa muito disso, né? Quem precisa é os irmãos nossos, filhos dele. Quando a gente acolhe, perdoa, ampara um irmão, a gente está, por consequência, o amparando, o protegendo, né? O perdoando e também recebendo este perdão, né? É, É importante a gente falar isso, porque a gente vive num mundo que a rotina, ela cobre, às vezes, as verdades que a gente fica cada vez mais perdido na rotina. A gente esquece, por exemplo, que quantas vezes a gente quer lembrar de uma pessoa, quer perguntar como ela está, e a rotina toma isso da gente. E aí exatamente. a gente pede a Deus, né? A gente pede a Deus para que olhe por aquela pessoa, mas se a gente não olha, né? É muito complicado essa questão de terceirizar. Se a gente não está fazendo a nossa parte, como é que a gente espera que um terceiro vá fazer? Então, é tipo sobre isso que a gente está tentando falar aqui nessa leitura. E Não sem adianta a gente fazer sacrifícios sem que, de fato, esses sacrifícios signifiquem alguma coisa, né? O sacrifício por si só, ele não tem significado. É o que ele gera que significa, né? Uhum. E sem Boa contar noite, que é Karen. aquele detalhe, né? Que quem perdoa, o benefício é nosso, né? Não, nós não estamos fazendo um benefício só para a pessoa, né? Que a gente está levando esse perdão, às vezes nem falando só do perdão, mas assim, o lembrar, né, do outro, isso gera algo em nós, né? Isso gera um benefício maior em nós, em estar perdoando. E você falou de lembrar, de saber como a pessoa está. Isso é para nós, né? Sobretudo para nós esse benefício, né? E Tudo aquilo que a gente faz em prol do próximo, primeiro no próprio benefício, né? Isso aí é sem dúvida, porque quando a gente está olhando, primeiro que quando a gente tem condição de levantar, é porque a gente já não está mais caído, né? Então, todas as vezes que a gente, inclusive esses dias mesmo, teve uma leitura aqui teve uma mensagem aqui no Fé sobre isso. Não me lembro se foi o Dr. Federico ou se foi o Francisco. E se a gente tiver condição de ajudar o próximo, é que a gente tem condição de ajudar a gente também, né? E o quanto que é importante a gente nos ajudar através do auxílio do próximo. Igual a prece. A prece, quando você reza, quando você ora, pessoal, desculpa a falta de ar aí, mas quando a gente ora em benefício nosso, às vezes pode gerar até uma ideia, talvez,
de egoísmo, né? Porque você fala assim, nossa, mas eu preciso disso, Deus, né? Eu preciso daquilo e, enfim. E quando você olha para o próximo, acho que fica até mais leve, né? Até mais livre, que você vê que o próximo está sofrendo, você não quer que ele sofra, e aí aquela oração, ela é realmente do fundo do seu sentimento. Ela é desconfigurada de qualquer intenção dúbia ou oculta. Ela simplesmente está acontecendo organicamente, naturalmente, porque você visa o bem-estar alheio. Não te faz bem o perrengue que o irmão está passando, e daí você ora em benefício dele, né? E de certa forma, você também será agraciado, porque uma vez que ele melhore aquilo, você também vai melhorar. E você vai se sentir bem porque poder ter melhorado, né? Então, quer dizer, é um elo fraterno e universal, né? É diferente, por exemplo, quando você ora para você mesmo, quando você ora para o próximo. E é engraçado, lembra daquele filme, é, lembra do Nosso Lar, quando o André Luiz aparece lá onde recebe as orações, lembra daquela parte? Uhum. Que ele esperava, né, que muitas pessoas tivessem orado por ele, né? E quem ele menos imaginava, né? Que Né? chegaram as orações, né? Quem ele menos imaginava, quem ele até ignorava, né? A presença da, da dona lá, esqueci o nome dela, e foi ela, né? Que proferiu uma oração para ele, né? Para que ele se sentisse bem, renovado, para que Deus o acolhesse, né? E aquelas pessoas Então, as quais ele beneficiou, né? Junto à medicina, que ele jamais imaginou também, né? Que ele fez o bem para algumas pessoas, que isso contou muito para ele, né? Para ele ficar bem. Os pacientes carentes que ele ajudou, né? Que foram umas pessoas que fizeram oração para ele. Essas orações chegaram ao seu auxílio, né? E, e ajudou no seu crescimento espiritual, né? E eu penso que é um ciclo, porque assim, a autossuficiência, ela não é uma virtude, né? Principalmente do espírita, né? A gente precisa do próximo, não adianta. Nós precisamos do próximo e não é nenhuma vergonha a gente pensar dessa forma, que a gente precisa de não, ajuda de todo mundo, né? E é um ciclo, né, que vai gerando. Quando a gente faz com carinho, com amor verdadeiro, aquele sentimento de amor ali, que ele expande, né, e chega até quem precisa, isso é muito bonito. Eu acho que é essa reflexão dessa mensagem que a gente tá, dessa leitura de hoje, né? Que eu acho que claro. a gente alegra ao Criador mesmo, né? Alegra a Deus, né? Com esse sentimento de pureza, né? Assim, você menciona a questão de não é vergonha a gente precisar, é muito importante falar isso mesmo, porque qualquer um a qualquer momento pode precisar. Estando aqui na Terra, encarnado ou desencarnado, a qualquer momento alguém pode precisar de alguém. A gente vive hoje uma corrente universal de fluidos que é preciso a gente entender que temos que fazer a caridade. A caridade é importante, mas a caridade é o doar, né? Mas a gente tem que fazer também a humildade, que é quando a gente precisa receber. Uhum. Não adianta a gente achar que vai conseguir chegar no reino dos céus, nos planos superiores, apenas com partes do nosso cronograma de reforma íntima atendido, porque não vai. Vai não ser cobrado a caridade? Vai. Por quê? Porque você deveria ter auxiliado aquele ser que naquele momento precisava da sua ajuda. Tudo bem. Mas vai ser preciso também que ele chegue a
a prova da humildade. Que em determinado momento você precisou e você não teve humildade suficiente para receber a ajuda. Porque você se considerou, como você disse aí, autossuficiente, independente, que não precisava de ninguém, que não poderia se rebaixar ao ponto de aceitar uma ajuda. E isso, com certeza, não é bem-vindo, né, para quem está atrás da reforma íntima. Nós não podemos nos sentir superiores o suficiente para achar que a gente nunca vai precisar de alguém, né? Embora seja complicado precisar, né? A gente vem aqui, eu, por exemplo, venho de uns 10 dias de cama aí, toda hora não tem que fazer uma sopa, tem que buscar um remédio. Mas Tá ainda difícil, assim, mas assim, a gente tem que ter humildade de, gente, graças a Deus que esses seres estão me ajudando, e vai dar tudo certo, e se Deus quiser eu vou ter condição de retribuir essa ajuda, né? A gente tem que ter essa, essa opinião, né? É importante a gente precisar e, graças a Deus, ter quem ajudar, né? e antes de mais nada, ser grato, né? Claro, Antes de qualquer coisa, ser grato por ter essas pessoas, né? Que querem fazer e estão dispostas a sempre cuidar de nós, né? Esse povo mimado, sim. nunca vi. Mas é Mas importante. engraçado, Só um engraçado momento aqui. a gente falar que essa questão da autossuficiência, a gente às vezes nem está preparado, né? Para ser humilde e voltar atrás. Mas só da gente tentar, e às vezes assim, não tá no momento, mas a gente buscar esse momento. Aconteceu uma situação comigo que eu fiquei muito chateada, né? Que envolve prestação de serviço, né? Eu fiquei muito chateada e falei assim: não, eu não vou fazer isso com essa pessoa mais, não. Mas essa pessoa é boa. Mas eu pensei assim: não vou fazer, não. E aí eu fiquei com isso um tempo na minha cabeça. Eu falei assim: opa, pera lá. Mas não é para isso que eu tô lutando, não é para isso que eu tô aqui. É para eu melhorar cada dia. Então vamos engolir aqui o orgulho e vamos chamar essa pessoa de volta. Porque é É, sobre isso, sabe? Não, demorou um tempo, o tempo que eu acho que para eu crescer também aqui com essa reflexão, mas ainda chegou o momento e eu voltei atrás com a humildade e agora tá tudo certo, sabe? Essa pessoa tá junto a mim aqui fazendo algumas coisas. E é isso, eu acho que a gente deve sempre buscar essa reflexão dentro de nós. Pode ser que demore um tempo, mas que ela venha, né? O importante é que ela venha. Ela chegue e a gente consiga. ela vai chegar, independente de quando ela vai chegar. Só que vai ficar mais fácil para a gente, nós vamos perder menos tempo e aproveitar mais oportunidades se a gente tiver consciência que ela tem que vir o quanto antes, Uhum. né? Mas que ela vai chegar, assim como o progresso deverá chegar para todos nós um dia, ela também vai chegar. Agora, é claro, cada um tem sua própria metodologia, seu tempo, seu prazo para receber, né? E depois de receber, conduzir da melhor maneira possível, da maneira que lhe é mais viável nessas circunstâncias. É, Mas que vai chegar e para todo mundo. exatamente. A gente Eu vai queria conseguir. só fazer eu queria só fazer já tá terminando aqui, só para a gente não passar em branco dessa última parte aqui. Sabe essa parte que diz assim, ó, entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. A gente queria falar só um pouquinho sobre isso aí, porque já está meio estourando o tempo. O que que acontece? Eu lembrei, sabe do quê? Quando eu li essa parte aqui agora, eu lembrei do centro espírita. A gente entra no centro espírita, inclusive, saudades, né? Nossa, saudade de entrar, né? A gente entra no centro espírita e, e a gente pensa assim, eu vou fazer um passe, tô precisando de receber um passe, porque eu tô cheio de obsessor perto de mim, esses obsessores vai ter que sair porque tá muito difícil, né? E
lá na porta do centro espírita, às vezes eles não conseguem entrar, porque a corrente magnética de asepsia do lugar é muito forte, né? Mas eles não entram, a gente entra. Entra lá dentro, a gente participa da palestra, a gente recebe passe, bebe água fluida, né? E o nosso pensamento, às vezes, não muda. Uhum. Então, Ele nem se preparou, né, a, para a receber. maldade que... a gente está lá de corpo presente, não está de alma, né? Uhum. E aí, o que acontece? A gente está lá dentro, às vezes, na fila, esperando o passe, e está pensando assim, ah, mas o fulano fez aquilo comigo. Ah, mas ele vai ver, né? Ah, por que que ele fez aquilo? Nossa, você viu o carro novo do fulano? Por que que ele não comprou outro em vez de comprar aquilo? E o que que acontece? Quando a gente sai do centro espírita, nosso pensamento permanece o mesmo. De forma que aqueles irmãos que a gente pediu tanto para que a desobsessão os levasse para um lugar onde não nos acompanhasse, continuam nos esperando e continuam tendo acesso da mesma maneira aos nossos pensamentos, porque a gente não mudou, a gente terceirizou a limpeza do nosso ambiente astral para terceiros, que vão realizar essa limpeza. Agora, manter limpo, aí não é com eles, né? É com a gente. Então, quando ele diz assim, entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio, com certeza. Temos que entrar no templo de coração aberto, de sentimento puro. Mas nós devemos sair desse templo mantendo esse mesmo sentimento limpo e puro, a fim de que novamente não nos encontre aqueles irmãos com os quais comungamos ideais de baixíssima energia e que a vibração nos traz os prejuízos da obsessão, né? Que independente de onde estejamos, vai nos perseguir, nos perturbar e com isso perturbaremos, né? O que é pior ainda. Ficaremos perturbados e com isso perturbaremos. Se não mudar, eles já estão ali de fora esperando, né? Já vão estar ali no mesmo Claro, lugar que a gente deixou, eles já vão estar ali, só esperando a vibração, né? exatamente. É aquela questão da reforma íntima antes de receber qualquer tratamento e qualquer, né, benção que a gente receba da espiritualidade, né? Fazer a reforma íntima primeiro, né, e ver o que precisa ser mudado para poder receber, né? A gente tem muito o que mudar, né? Mas se a gente não começar, né? A gente não tiver um projeto de início, a gente vai sempre ficar sentado pensando, mas tem tanta coisa para fazer, eu sou tão imperfeito, tem tanta coisa errada nesse mundo, né? Então é preciso que a gente, de alguma maneira, comece, né? Com o que temos e a partir desse começo, né? O primeiro passo não nos leva ao objetivo, mas pelo menos ele nos tira da onde a gente está, né? Já é Já é um grande feito para quem quer mudar, para quem quer mudança, para quem não aceita mais ficar onde está. E assim começar a receber os benefícios, né? E é a corrente que não para, né? Aquele ciclo, né, que a gente falou. Sempre, sempre fazer essa reforma aqui para conseguir receber os benefícios da espiritualidade, a amiga que está sempre nos auxiliando, que está incessantemente aqui tentando nos colocar no caminho de volta, nos trazer, a gente sai, eles, opa, volta, mas depende de nós, né? Claro, Primeiramente, acima de tudo, de nós, né? exatamente. Receber e doar, como diz Bezerra, né? Bezerra de Menezes, né? Servir para merecer, merecer para servir, servir para merecer e merecer para servir cada vez mais, né? É um ciclo que não acaba, não tem fim, né? E graças a Deus que não tem fim, né? É, graças a Deus que a gente tem sempre quem nos quer colocar no caminho do bem, né? Nos caminhos propostos pelo Cristo, né?
Isso aí. Exatamente. Uhum. Você quer finalizar aí com algum comentário final? Não, só agradecer ao pessoal que está aqui com a gente sempre. A gente tenta trazer de uma forma simples, né? Como a gente sempre fala, nossos, nossos pensamentos aqui, os estudos que a gente vai fazendo e a presença de todos é muito importante para a gente continuar, né? Nosso propósito. E é isso, obrigado pela presença de todos. Né, Alan? Alan que agradece, que foi difícil hoje, né? Ah, não, mas a gente agradece muito a oportunidade, né? De a gente tá podendo falar um pouquinho sobre o Evangelho. Quando a gente fala sobre o Evangelho, né? Interessante que parece que a gente que gosta muito do Cristo, dos ideais, né? Tanto da inteligência quanto do carisma da palavra do Evangelho, ela ilumina, né? Às vezes onde é que estava escuro, onde é que tinha aquela incerteza, aquela tristeza, né? A gente ilumina, a gente se alegra em falar e principalmente em poder compartilhar, né, com os nossos amigos aqui, tanto os virtuais, quanto os materiais, quanto os espirituais. Então é sempre uma alegria muito grande, né, poder estar aqui. E a gente agradece aí a participação da nossa amiga Monitere, os nossos irmãos que nos socorrem, nos amparam e nos protegem. A todos que tiraram um pouquinho do seu domingo, é domingo hoje, né? Do seu domingo hoje, para poder participar com a gente aqui. Fiquemos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Amém, que assim seja. Boa noite, pessoal. Obrigada.